Pode ir. e desce. Eu começo de novo? Não, não, já botei pra gravar. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos 15:30. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás, de certo, as provocações do mal em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes da tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagem na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o espiritismo na tua senda, sem, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo te afeiçoe as conveniências. Buscará a luz onde a luz se encontra. Desculparás toda a ofensa. Elegirás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhantes apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daquele que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Jesus, Mestre querido, estamos reunidos, Senhor, mais uma vez, mais uma noite, e solicitamos, pedimos com todo o nosso coração a presença dos seus mensageiros no estudo da noite, para que possamos, Senhor, colocar esse evangelho em cada célula do nosso corpo, essa mensagem que só veio a nos elucidar. Agradecemos a Paulo, esse apóstolo do bem, que diante da postura que ele teve de mudança, sirva de exemplo para nós, que venhamos também a fazer a nossa mudança interior. Esteja conosco, Mestre querido, a cada dia de nossas vidas, nas nossas lutas diárias, que possamos manter a nossa fé e seguir sempre os caminhos que a sua luz deixou aqui no mundo. Obrigada por tudo e seja por nós sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito bem, gente. Boa noite para todos que chegaram agora.
Estamos no nosso 25º estudo da carta de Paulo. Hoje é dia 21, isso, né? 21 de fevereiro de 2024. E nós estamos na carta aos Romanos, terminando o capítulo 9, mais propriamente entraremos no versículo 25. E só para recapitular um pouco, né, do que a gente estudou semana passada, Paulo falou bastante sobre a misericórdia divina, a gente estudou sobre isso, né? Interessante que ele colocou como o artífice, né, pode questionar Deus, como o oleiro pode questionar sua massa. Então, os utensílios são criados e nós somos as ferramentas, os utensílios, conforme Paulo diz, e nós nos guiaremos pela senda do bem ou pelo uso vil, conforme Paulo diz, do instrumento. E aí agora ele vai começar uma partezinha que a BJ denomina de misericórdia de Deus. Em verdade, do verso 25 ao 29, né, Paulo vai utilizar das Escrituras para revelar e mostrar a misericórdia divina. Como ele fez uma parte anteriormente estudada por nós, aí do 14 ao 24, onde ele falou de Deus, Deus é isso, Deus faz, vocês estão em justiça, agora ele vai justificar, como se fosse assim, ele vai fundamentar a sua tese nas Escrituras. Como conhecedor que ele é, ele vai trazer essas Escrituras para dentro desse texto aqui. Tá? Então ele entende que esses textos das Escrituras citados, eles cumprem de uma maneira plena a inclusão dos gentios no plano de salvação de todos. Tá? Porque no capítulo 10, ele vai falar dos judeus. Tá? Então, aqui do versículo 25, ele menciona, né? Ele começa. Como também diz Oséias, chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquele que não é amada. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. Bem, é conforme eu estou falando. Ele está justificando nas Escrituras o chamamento dos gentios. Então, aqueles judeus, vamos colocar assim, mais radicais, ou num termo que se utiliza muito hoje, né, os ortodoxos, né, de que só eles podem ter a palavra de Deus, vamos dizer assim, a salvação, aqui em Oséias ele já está falando que serão todos os povos. No versículo 27, ele volta para a citação de Isaías, mas dessa vez uma citação um pouco diferente. Isaías, por sua vez, proclama a respeito de Israel. Mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto é que será salvo. Porque, sem atraso, sem demora, o Senhor cumprirá sua palavra na terra. E ainda como Isaías havia predito, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, teríamos ficado como Gomorra. Comentários desse versículo 27 ao 29? O que nós entendemos desses versos aí? No início ele vai falar dos gentios também, né? Sim, né? Chamarei meu povo aquele que não é meu povo. Sim. Tá. Esse é Oséias. Uhum. Tá. O versículo, esses os últimos Tá versículos. onde em Oséias isso? Você conseguiu? Você pegou? Tá aqui do ladinho da BJ, Aí? 2:25. Certinho. O que acontece nesses versículos assim? Paulo está comprovando, através de Isaías agora, né, que Deus chamaria para tomar lugar na mesa dele,
no grande banquete dele, né, o povo escolhido, tá? Só que esse povo escolhido não queria participar, não quer participar do banquete, tá? E aí a promessa de que os filhos do reino seriam viriam o remanescente, né? Como que ele diz aqui, um germe, tá? E esse germe é Jesus, tá? Se o Senhor dos Exércitos não vos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma, como Gomorra. Quer dizer, ou seja, a lição moral é esse germe, tá? Sidney, Sim. desculpa, eu dei uma boiada nesse negócio de germe aí. Por quê? Na verdade, ele está trazendo uma fala de Isaías, e todo o contexto dessa fala de Isaías ele é melhor explicado em Isaías mesmo. Por quê? Porque Isaías vai falar do germe, Isaías vai falar do tronco, porque assim, foi arrancado a árvore, mas ficou um pedacinho de um tronco. É dali que vai brotar a nova geração. Então, tanto a metáfora do germe quanto a do tronco que Isaías utiliza é exatamente depois de ter assolado todos os judeus, todo Israel pelos assírios, pela Babilônia, eles vão ter um tronco, vão ter um germezinho que a partir dali vai ser gerada uma nova frutificação. Uma esperança, no caso. Exatamente. E esse germe é Jesus, é o Messias. Né? Nossa, Eu entendi. gosto aí. Desculpa, Natália, pode falar. Não. Complexo, mas eu entendi. Porque assim, aí eu recomendaria você ler essa parte de Isaías assim, um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, que você vai ver esse exemplo. Que Isaías, ele fala que o Messias vai vir. O Messias está vindo, o Messias está vindo. E o Isaías é 700 anos antes de Cristo. Ele usa muito a metáfora do tronco e do germe, porque ele já estava predizendo que Israel ia ser assolada, mesmo antes de acontecer. E que esse declínio de Israel, dela vai brotar um germe. Esse germe é o que ele está falando aqui. Tá? Porque, igual ele está falando, se não fosse esse germe, Israel ia ficar como Sodoma e como Gomorra. Entendi. Lá no versículo 9 do capítulo 1 de Isaías, ele fala: não tivesse haver dos exércitos nos deixado alguns sobreviventes, né? Ou seja, esse resto que você está falando, estaríamos como Sodoma, seríamos semelhantes a Gomorra. Isso aí. Aí nós anotamos lá no dia os fiéis, aqueles que ainda acreditam que seriam aí esses sobreviventes. Esses que ainda acreditavam naquela época da assolação é que eles vão servir de, vamos dizer assim, adubo para essa semente, entendeu? Para esse germe. Entendeu? Eles que vão sustentar isso aí. Né? Aí você vê na história de Jesus, né? Os discípulos, aqueles que acreditaram, aqueles que converteram, esse que sustentou, né, a lição, a moral dele. A gente pode dizer que aí Paulo, ao mesmo tempo que ele quebrou esse orgulho judeu de achar que só pela lei, né, estava garantido, né, e por outro lado dá uma mensagem da misericórdia de Deus também. Sim. Né? Ele quer acolher os gentios, entendeu? Isso. Ele quer acolher, ele quer falar assim, gente, vocês também estão fazendo parte da salvação.